Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho. Eu estou fazendo uma série de vídeos comentando sobre as escrituras. Eu estou comentando sobre o livro de Mórmon, em 2 Nef, capítulo 28, continuando os escritos anteriores. No versículo 23 diz o seguinte: sim, são agarrados... eis que a outros, no 22 e no 23, assim, diz que eis que a outros ele lisonjeia dizendo que não há inferno, e diz: eu não sou o diabo, porque ele não existe. E assim ele sussurra aos ouvidos até agarrá-los com as suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Sim, são agarrados pela morte e pelo inferno, e a morte, o inferno e o diabo são todos os que foram dominados. E todos que foram dominados deverão apresentar-se diante do trono de Deus e ser julgados de acordo com as suas obras. E daí deverão ir para o lugar preparado para eles, um lago de fogo e enxofre, que é o tormento sem fim. A gente pensa assim: mas que coisa horrorosa, a pessoa só porque a pessoa não acredita em diabo. Não, não é, a pessoa não só não acredita em diabo, a pessoa não acredita em diabo, não acredita em Deus. A pessoa, ela nega tudo, é o que nós chamamos de ateus. E tem algumas pessoas que, eu não acredito porque eu não consigo acreditar e tal, e eu até consigo compreender, né? Eu acho que não é dessas pessoas que o Senhor está falando. Mas existe um grupo que está crescendo muito e tomando força, que são aqueles ateus militantes. São pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam no diabo, entre aspas. Mas eles vão e eles querem destruir a fé alheia. E eles batalham muito por isso. Destruir a fé alheia. E é aí que dá o grande problema, né? E eles não só querem destruir a fé alheia, como eles querem destruir a moral alheia. Então, se nós formos pensar, né, até os grandes ateus, eles sabem disso, os maiores teóricos ateus, eles já sabem disso, que sem Deus não existe moral objetiva. Mas a pessoa pode ser ateu e pode ser bom. Claro, pode ser ateu e pode ser bom. O problema é que ele não tem motivo para ser bom, né? Pode ser bom, ele pode ser bom porque ele gosta de ser bom, ele se sente bem sendo bom e tudo mais, mas não existe uma razão objetiva para a pessoa ser boa. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela tem esse posicionamento de eu não tenho motivo para ser bom, eu vou ser bom por quê? Porque se eu fizer alguma coisa errada, o Estado vai me punir, né? Se eu roubar, eu vou ser preso. Eu não quero ser preso, então eu não vou roubar. Se eu matar, eu vou ser preso. Eu não quero ser preso, então eu não vou matar, né? Mas eu não tenho um motivo real acima da lei para ser bom. Então a bondade ou não, o certo e o errado, passa a ser uma questão de uma normativa, né? Que é aquele pacto social. Então o que o Estado disser, o que estiver na lei, que fizer a diferença entre o que é bom e o que é ruim, é o que eu vou fazer. Bom, quando a gente acha que o Estado tem esse direito, o Estado passa a ser o Deus, porque o Estado passa a ditar a moral, então nós temos um grande problema, porque existem algumas coisas que os Estados fizeram e fazem e que são absolutamente imorais do ponto de vista de uma pessoa que é cristã e que acredita em Deus, né? Ou que acredita em Deus. Por exemplo, a legalização do aborto. Então agora se legalizar o aborto, nós podemos matar todas as crianças que estão no ventre da sua mãe. E isso é uma coisa bacana? Eu acredito que não. Mas para o ateu, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se o Estado permite, então eu vou lá e faço. Mas na Alemanha nazista era bacana matar judeu. E aí, será que isso é bacana? Só porque o Estado permite que seja? Então, em outros lugares, né, eu posso matar pessoas ou posso fazer coisas absolutamente horrorosas. Por exemplo, em uma determinada época, durante a própria Alemanha nazista, mas esse princípio foi aplicado em outros lugares, né? Para que nós vamos ter que sustentar pessoas que têm problemas mentais? Então, a gente pode eliminar essas pessoas. Nós vamos matar todo mundo que tem problemas mentais. Existem políticas eugenistas e elas existem
existem, inclusive até hoje, né, que dizem, é legal, o Estado diz isso. Então, quando nós projetamos no Estado o poder de ditar a nossa moral, então o Estado passa a ser o Deus. Então, todo o Estado ateu é um Estado genocida, nós sabemos disso, né? Os Estados comunistas mataram milhões de pessoas. Se somarmos todas as guerras que existiram no mundo todo, se somarmos todas as pessoas que morreram nas guerras no mundo todo, nós não conseguimos atingir o número de mortos produzidos por governos ateus comunistas em tempos de paz. Então, quando nós não temos uma moral objetiva, que é Deus, a humanidade é capaz de absolutamente monstruosidades. Por quê? Porque, na verdade, não é só o Estado, né? Tudo que Satanás quer é que as pessoas eliminem Deus da vida delas. E aí ele está livre, leve e solto para botar o que ele bem entender em pauta. Então, eis que a outros ele lisonjeia, dizendo-lhe que não há inferno. Eu não sou o diabo porque ele não existe. E assim sussurra aos ouvidos. E aí a pessoa está liberada para fazer tudo que ela bem entender. Desde que o Estado não descubra, desde que ele não precise ser preso, ser punido, ele pode fazer tudo que ele bem entender. Tudo está liberado. Se eu tiver que mentir para me dar bem, eu não tenho um Deus que eu tenho que responder. Que isso? Eu vou fazer o que precisar para eu me sentir melhor, para eu me sentir bem. E essa política e essa ideia levaram ao maior morticínio da humanidade. Então, o nosso século é o século negro. Nenhum outro século matou mais do que os últimos de 1900 para cá, em função de estados absolutamente ateus, onde a moral era algo ditado pelo soberano que estava, por aquele que estava no poder, ou por aqueles que estavam no poder. Então é algo muito sério, algo de ser pensado, né? E esse ateísmo militante, ele deve ser, né, combatido com humildade, com amor, mas com firmeza. Nós temos que proclamar o Evangelho, dizer que Deus existe, que o nosso Salvador Jesus Cristo ele existiu, que nós temos um Redentor da humanidade, que nós temos Deus, que Ele existe, que Ele é palpável, e para isso nós precisamos estudar, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter testemunho, nós precisamos ter o Espírito conosco para a gente poder se posicionar nessas questões. Então, se você gostou desse vídeo, curta, espalha, compartilha, comenta para que eu possa melhorar o conteúdo desse canal. Muito obrigada!